O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Boa tarde a todos. Novamente eu de volta aqui para dar sequência ao nosso ciclo de palestras Saúde Digital no TEDx UFC. Lembrando mais uma vez que é o 16º bloco de obstetrícia ou de saúde da gestante. E hoje a gente vai falar de hipertensão na gestação. Eu sou Armando Costa, sou especialista em medicina fetal, gestação de alto risco, e sou professor da Faculdade de Medicina da UFC e coordeno o Serviço de Medicina Fetal, Medicina e Cirurgia Fetal da Maternidade Escolar Chateaubriand. Boa tarde a todos. Então, convém lembrar que a hipertensão na gestação é um problema de saúde pública, pela sua alta incidência e especialmente por sua alta associação com a morte materna. Em países de médio desenvolvimento, como é o caso do país Brasil e América Latina, ele é a primeira causa de morte materna. Então, ele é responsável por cerca de 1/4, 26% dos óbitos maternos no Brasil ocorrem por hipertensão na gravidez, sendo a primeira causa de morte e aí responsabilizando aí 1/3 dos casos de partos prematuros, também impactando na morte neonatal. No mundo, a primeira causa de morte materna são as hemorragias, intra e pós-parto, mas também a segunda causa de morte materna, as síndromes hipertensivas. Essas mortes maternas, a gente já conversou um pouco sobre isso, vamos voltar a falar. A imensa maioria das mortes maternas são preveníveis e, infelizmente, aí quase a totalidade delas hoje ocorre nos países subdesenvolvidos. Quanto menor o nível de desenvolvimento socioeconômico, piores a assistência à saúde e maiores são os indicadores de óbito materno ou óbito por causas preveníveis. E a pré-eclâmpsia especificamente hoje é absolutamente considerada uma causa prevenível, porque aí a gente considerava a morte materna por pré-eclâmpsia, e ainda considera prevenível. Mas a própria pré-eclâmpsia, que é o desenvolvimento da hipertensão na gestação, hoje, com uma boa assistência, e acho que o nosso foco maior vai ser aí, em predição e prevenção de pré-eclâmpsia, hoje passa a ser considerado prevenível. Com uma boa assistência a gente consegue prevenir a imensa maioria delas, cerca de 75% a 80%, especialmente aquelas mais graves que acontecem abaixo de 34 semanas de gestação, tá? Existem várias classificações de síndromes hipertensivas na gravidez, mas, em grosso modo, a gente tem 2 grupos de hipertensão na gravidez. Aquela que ocorre abaixo de 20 semanas, ou seja, que são prévias à gestação, com raríssimas exceções podem ser pré-eclâmpsia, mas na imensa maioria das vezes o diagnóstico ou a verificação de uma pressão alta abaixo de 20 semanas se deve a hipertensões crônicas, que também é um grupo absolutamente prioritário para nós, porque é um dos principais grupos para desenvolvimento de pré-eclâmpsia, piorando a situação, piorando os indicadores de morte materna e perinatal. E a hipertensão que acontece depois de 20 semanas, que principalmente a pré-eclâmpsia, que na maioria das vezes está associada com proteína, ou a hipertensão gestacional, que para muitos de nós é o primeiro aparecimento de
hipertensão transitória, que aí nada mais é do que a mesma coisa da hipertensão gestacional, que é a hipertensão sem proteinúria e o desaparecimento desses níveis elevados de pressão depois do puerpério. Depois de cerca de 6 semanas pós-parto, essa pressão volta obrigatoriamente aos níveis pré-gestacionais. Então, falando especificamente de pré-eclâmpsia, os critérios de diagnóstico são conhecidos, são revistos, e aí a gente vai falar muito dessa rede brasileira de estudos para hipertensão na gestação, e tem um documento muito bacana, do ano passado, 2023, e aí ele continua definindo pré-eclâmpsia como aparecimento de hipertensão, e é igual a pressão arterial sistólica maior ou igual a 140, e ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, associado a proteinúria. No entanto, a gente vai ver que existem alguns casos que a gente chama pré-eclâmpsias atípicas ou de exceção, que a gente pode ter diagnóstico de pré-eclâmpsia abaixo, mesmo sem a hipertensão ou muitas vezes sem a proteinúria. Então, estes são os critérios diagnósticos, que é essa hipertensão acima de 20 semanas, na maioria, imensa maioria das vezes, associada à proteinúria. A proteinúria fisiológica da gravidez é menor do que 300 miligramas em 24 horas, mas hoje raramente a gente lança mão da solicitação de proteinúria de 24 horas. Nas unidades de pronto atendimento, de emergência, a gente acaba fazendo muito o labstips, o urotips, e aí para a gente considerar uma proteinúria significativa, a gente precisa ter um urotips, labstips, com 2 cruzes de proteína, ou em 2 ocasiões com 1 cruz de proteína. E no laboratório, o que a gente faz mesmo hoje em dia é a relação proteína-creatinina em urina recente, e aí o valor normal deve ser menor que 0,3. Então, a relação proteína-creatinina em urina recente acima de 0,3 é considerado proteinúria anormal, e a imensa maioria das proteinúrias anormais na gestação se devem à pré-eclâmpsia, até prova o contrário. Como eu já citei anteriormente, hoje não é mais essencial para o diagnóstico, então mesmo na ausência de proteinúria, a gente pode se tratar de uma pré-eclâmpsia, especialmente se a gente tem critérios clássicos ou claros de disfunção de órgão-alvo ou de disfunção uteroplacentária, como é o caso de alterações que surgiram na síndrome HELP, plaquetopenia, aumento de TGO, aumento de transaminases ou de LDH, alteração da creatinina acima de 1,2 ou mesmo acima de 1 para alguns guidelines, sinais claros de iminência de eclâmpsia, náuseas e vômitos, dor hipocôndrio direito epigastro, turbação visual com escotomas ou não, e a disfunção uteroplacentária, que em geral se comporta como uma restrição de crescimento clássica com alteração do Doppler, sugerindo realmente a insuficiência placentária. Depois de diagnosticar, o ideal é que a gente classifique, então, só lembrar de novo, aqui é o mesmo quadro, uma forma de quadro, de uma melhor maneira, para a gente lembrar as formas atípicas aí, que podem girar em torno de 15%. 2/3 desses 15% tem hipertensão, mas não tem proteinúria, mas acreditem, 1/3 dessas pré-eclâmpsias atípicas podem não ter nem hipertensão, pelo menos não nesses critérios acima de 140/90, que a gente pode estar diante de uma pré-eclâmpsia, desde que os critérios de disfunção orgânica e disfunção uteroplacentária sejam claros. Esses são os critérios para diagnóstico ou suspeição de pré-eclâmpsia. Depois de classificar, a gente vai tentar, de diagnosticar, a gente tenta classificar em pré-eclâmpsia. Hoje a gente não usa mais o termo de pré-eclâmpsia leve ou grave, a gente sempre que dá o diagnóstico da pré-eclâmpsia, a gente já sabe que não estamos diante de um quadro leve para a gestação. Então, hoje a gente deve ser conduzido com essa responsabilidade. Então, hoje a gente fala em pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade ou com sinais de gravidade, tá? Outra coisa que convém lembrar é que não existe o termo SEG, TEG. Então, pelo menos não existe mais nos guidelines há pelo menos aí mais de 10 anos. E o termo hoje prioritário a ser utilizado nos registros e nos encaminhamentos é pré-eclâmpsia, ok?
E aí, dentre aqueles critérios que podem levar à gravidade, e todo mundo sabe que a gente só precisa de um único desses critérios para classificar essa pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Então, se a hipertensão é mais severa, acima de 160, maior ou igual a 160 de sistólica e 110 de diastólica, se tem sintomas neurológicos, especialmente aqueles que sugiram que está evoluindo com o quadro de iminência de eclâmpsia, turbação visual, laurose, diplopia, náuseas e vômitos, a própria evolução para edema agudo do pulmão e as alterações laboratoriais que já surgiram, lesão em órgão-alvo, especialmente os achados sugestivos de síndrome Hellman, hemólise, aumento em enzimas hepáticas e plaquetopenia. A fisiopatologia da pré-eclâmpsia é multissistêmica, multifatorial e, em geral, é do conhecimento de todos. Então, há uma ativação endotelial e essa ativação, em geral, é facilitada por uma redução do fluxo placentário. Essa redução, na imensa maioria das vezes, vem de um déficit de placentação. Então, há um prejuízo na migração trofoblástica nas semanas iniciais da gestação. Isso pode acontecer por vários fatores, inflamatórios, imunológicos e até fatores genéticos. E aí, isso vai levar a essa ativação endotelial, facilitando o vasoespasmo, especialmente a microcirculação, o aumento da permeabilidade capilar e a ativação da coagulação, que vai se manifestar clinicamente com aqueles quadros que a gente percebe na nossa paciente. A hipertensão, muitas vezes oligúria, ela pode evoluir com quadro pior, convulsão ou até um coma, edema, por conta da perda para o terceiro espaço, a própria proteinúria, se perdeu o terceiro espaço aí uma concentração, e a ativação da coagulação vai levar à trombocitopenia. Isso tudo piora ainda mais a situação da relação das citocinas, e especialmente dos agentes vasodilatadores e vasoconstritores, prejudicando ainda mais a redução do fluxo uteroplacentário, hipoxemia placentária, entrando aí no ciclo vicioso da pré-eclâmpsia, e o tratamento é só resolução da gravidez. Então, diagnosticou pré-eclâmpsia, a gente vai contemporizar para decidir a melhora de resolver essa gestação, mas depois que entra nessa cascata do aparecimento de pré-eclâmpsia, a gente já não tem como fazer profilaxia. A gente vai fazer profilaxia, ou pelo menos primária. A gente vai fazer profilaxia secundária, para evitar complicações, e às vezes até profilaxia terciária, para evitar danos. Aqui, em outras palavras, para a gente lembrar, mas de tudo aquilo que a gente citou, hoje a gente compreende como os principais critérios daquela cascata ou daquele ciclo: a deficiência da placentação, a disfunção endotelial, por isso que muitas pacientes com hipertensão crônica, síndrome metabólica, obesidade, já tem reação, já tem doença inflamatória, disfunção endotelial, facilmente se comportando com pacientes de grupo risco para evoluir para pré-eclâmpsia. E o desbalanço angiogênico, que aí, na verdade, vamos falar um pouquinho, porque por muito tempo nós consideramos que a pré-eclâmpsia era um desbalanço entre vasodilatação e vasoconstrição. Hoje e continua a ser, mas a gente compreende uma situação anterior a essa, que é o desbalanço substâncias pró-angiogênese ou anti-angiogênese. A gente precisa de substâncias pró-angiogênese para facilitar a migração trofoblástica que está no cerne ali da imensa maioria das pré-eclâmpsias. E esses marcadores de pró-angiogênese e anti-angiogênese são hoje utilizados como marcadores bioquímicos no rastreio das pacientes que teriam risco maior de evoluir para a pré-eclâmpsia, ajudando a selecionar aquelas pacientes que teriam necessidade ou indicação de fazer profilaxia, especialmente com AS e cálcio. Nem sempre isso é disponível em serviços públicos, ou praticamente nunca é, no Brasil pelo menos não é. E aí a gente vai ver como a gente pode utilizar nosso rastreio com e sem esses marcadores bioquímicos, tá? É de conhecimento de todos, né, que é aquela invasão trofoblástica, o trofoblasto ele tem a capacidade invasora, e aí ele consegue invadir as artérias espiraladas, tanto pela luz do vaso, pelo intestício, como pela parede arterial.
Então, o trofoblasto vai invadindo a artéria espiralada, inicialmente no endométrio, depois no miométrio, que está nessa cor um pouco mais escura, e aí isso se dá no contínuo. Antigamente ele falava em primeira onda, segunda onda, hoje a gente prefere falar que é uma onda só, no contínuo, no primeiro trimestre, aí atinge o endométrio, no segundo trimestre atingindo no miométrio. E o grande objetivo aqui é melhorar a circulação útero-placentária, melhorar o fluxo de sangue, oxigenação, nutrição daquela gravidez. A gente sabe que tem vários fatores inflamatórios, imunológicos, genéticos interferindo aqui, mas a maioria das pacientes a gente não consegue entender uma causa, mas cerca de 8% de todas, ou pelo menos 6 a 8% de todas as gestações não completa essa onda de migração trofoblástica, persistindo com uma dificuldade circulatória, uma hipoxemia relativa para o útero, e esse é também utilizado como um dos principais marcadores biofísicos para o rastreio da pré-eclâmpsia. O Doppler da pele uterina é quem consegue nos dar informações sobre essa onda de migração, sobre o fluxo uteroplacentário. É muito utilizado também na identificação do risco para a pré-eclâmpsia, a associação com os marcadores bioquímicos, que eu acabei de passar o slide aqui, mas os marcadores biofísicos principais seriam o número de artérias uterinas e a pressão arterial média verificada no momento do rastreio e repetido em cada encontro com aquela gestante, tá? Então, o que a gente vê numa gravidez normal é um aumento das substâncias pró-angiogênese, em geral o PLGF, é o que é dosado sericamente para criar aqui os scores de risco de pré-eclâmpsia, e os antiangiogênicos aqui com SFLT1, como principais marcadores de pró-angiogênese e antiangiogênese. Numa gravidez normal, as substâncias antiangiogênicas estão diminuídas e as pró-angiogênicas estão aumentadas. Na pré-eclâmpsia, infelizmente, isso é o contrário, e a gente tem dificuldade pró-angiogênicas aumentando a hipoxemia, a dificuldade circulatória do útero. Além daquela classificação em pré-eclâmpsia com ou sem sinais de gravidade, que vai nos ajudar na conduta clínica, nos últimos anos houve uma intenção também de dividir a pré-eclâmpsia em pré-eclâmpsia precoce, aquela que aparece abaixo de 16, se desenvolve clinicamente abaixo de 16 semanas ou 34 semanas, antes da 34ª semana de gestação, e a pré-eclâmpsia tardia, que apareceria depois de 34 semanas. Qual a importância disso? É porque a gente compreende hoje como dois fenômenos fisiopatológicos bastante diferentes. Aquelas pré-eclâmpsias precoces, que aparecem abaixo de 34 semanas, elas respeitam esse mecanismo fisiopatológico que a gente acabou de rever aqui, da dificuldade circulatória, da déficit de migração trofoblástica. Então, há um comprometimento da circulação placentária. Na maioria delas, há uma alteração no Doppler das uterinas, a associação com restrição de crescimento é muito frequente, ou seja, vai apresentar piores resultados maternos e perinatais. Aquela pré-eclâmpsia tardia, ela tem um mecanismo fisiopatológico mais diferente desse, ou pelo menos não completamente segue esse mecanismo, e é um fenômeno bem mais benigno, né? Ela está associada mais com o processo materno. É um processo inflamatório crônico materno, já um dano endotelial crônico, especialmente aquelas pacientes obesas com síndrome metabólica. Nestas, a imensa maioria das vezes, o Doppler das uterinas estão normais, porque a migração trofobástica ocorreu de forma normal ou quase normal. A chance de restrição de crescimento fetal é bem menor, quase inexistente. Portanto, os resultados maternos e perinatais são melhores. Então, nosso foco, especialmente na prevenção e predição, nosso objetivo são todas as pacientes com risco maior de pré-eclâmpsia, conduzir todas, mas nosso foco maior são esses que apresentam piores resultados maternos e perinatais, com a melhor carga de predição e de prevenção desse grupo. Vocês terem ideia,
são dois grupos ou dois mecanismos patológicos tão diferentes que há quem chame a pré-eclâmpsia precoce e a pré-eclâmpsia placentária, porque respeita todos aqueles mecanismos, e há as pré-eclâmpsias tardias, chamado de pré-eclâmpsia materna, porque o mecanismo e o prejuízo fisiopatológico é mais materno do que propriamente o período fetal, ok? Então, nós vamos tentar focar aqui em dois grandes objetivos, que é como fazer a predição das pacientes que teriam risco maior de evoluir, como a gente prediz a pré-eclâmpsia na gravidez, e especialmente a prevenção. Então, para a gente fazer a predição completa, já falei um pouco aqui dos marcadores biofísicos, pressão arterial média, Doppler de artérias uterinas, a história clínica e os marcadores bioquímicos, especialmente o S-FLIT e o PLGF, tá? Depois de 2016 e 2017, com a liberação dos resultados do ASPRE Trial, que é um multicêntrico europeu, nossa compreensão do rastreio de pré-eclâmpsia ou da predição de pré-eclâmpsia mudou completamente, né? Então, eles conseguiram mostrar que com o uso combinado da história clínica, dos marcadores bioquímicos e biofísicos, eles conseguiram detectar cerca de 77% de todos os casos de pré-eclâmpsia, especialmente das pré-eclâmpsias mais precoces, que são as de mais difícil condução pela prematuridade e pela gravidade do caso. Aquelas pré-eclâmpsias do termo, e aqui ele chamou termo e pré-termo, e é abaixo ou acima de 37 semanas, nesse período ele não dividiu em precoce e tardia, mas também usou na subanálise, então uma predição menor, cerca de 38%, porque aí não tem alteração biofísica da alteração placentária na maioria das vezes, tá? Então, se eu consigo rastrear quase 80% do grupo de mulheres que vai desenvolver pré-eclâmpsia, então eu consigo fazer prevenção, e aí outros guidelines e outros ensaios clínicos já mostraram o benefício do AS e do cálcio, vamos falar disso. Então, prevenindo aí também cerca de 70% a 80% de todos os casos. Então, a gente já consegue prevenir a imensa maioria das pacientes com desenvolvimento de pré-eclâmpsia e a imensa maioria dos óbitos por pré-eclâmpsia, especialmente os óbitos maternos. Você tem uma ideia, há um documento que era quase um editorial, mas saiu como expert review do American Journal para falar da importância da implementação do rastreio de pré-eclâmpsia no mundo inteiro, especialmente depois desses achados. E para você ter uma ideia, a gente faz tomografia de tórax, a gente faz tomografia para prevenir câncer de mama, ou diagnosticar precoce e diminuir mortalidade por câncer de mama, faz colonoscopia acima dos 50, é preconizado em todo mundo, faz o exame clínico e ginecológico para câncer de colo, PSA para câncer de próstata. Mas olha que interessante, para a gente conseguir evitar uma morte por câncer de colo, precisa fazer, que é o número necessário de rastreio, 870 colonoscopias para a gente prevenir um óbito por câncer de colo. A gente precisa fazer 377 mamografias para prevenir um óbito por câncer de mama. E para o rastreio de pré-eclâmpsia, olha como os números são bem menores. Então, não há nada que justifique a não implementação do rastreio de pré-eclâmpsia na gestão, ok? Então, para prevenir ou evitar um óbito por pré-eclâmpsia, por todas as pré-eclâmpsias, eu preciso fazer 143 rastreios, né? Para pré-eclâmpsia abaixo de 34 semanas, pela prevalência ser menor, 400. Então, são números todos menores do que os outros rastreios que a gente faz clinicamente. E aqui ainda tem a saúde materna e a saúde fetal. Então, evitando o óbito materno, evitando casos mais graves, com toda certeza a gente está evitando a mortalidade ou a morbidade perinatal, e aí justificando que a gente
interessantes, muito interessante também, a medida do comprimento do colo uterino para evitar um parto prematuro também é muito interessante. A gente precisa de 125 ultrassons transvaginais entre 18 e 24 semanas para prevenir uma prematuridade e 250 para prevenir morte e mortalidade neonatal, que também justificando que a gente faça rastreio universal, tanto da pré-eclâmpsia, no momento ideal, que seria no final do primeiro trimestre, e o rastreio de trabalho de parto prematuro, de prematuridade com a medida do colo uterino, além da história clínica, ali na metade da gravidez, entre 18 e 24 semanas. Esse é o rastreio que foi utilizado, esse é o site da Fetal Medicine Foundation, que é aplicado no King's College em várias unidades de saúde britânicas, e é o guideline que foi utilizado na coleta de dados do ASPE, do ensaio do ASPE. Ele leva em conta fatores maternos, especialmente idade, se a gravidez é única ou múltipla, IMC, história familiar, né, especialmente se tem alguma doença crônica, especialmente hipertensão, diabetes, nefropatia, doenças reumáticas, especialmente o antifosfolípide, se fuma, se tem história familiar de pré-eclâmpsia, especialmente na mãe ou irmãs da paciente, os marcadores biofísicos, a pressão arterial média e o Doppler de artéria uterina. A gente avalia a resistência, especialmente a tuberculose e pulsatilidade do Doppler de artérias uterinas, e os marcadores bioquímicos, que aí, resumidamente, os dois que eu citei, um pró-angiogênese, o PRGF, e um anti-angiogênese, que é o SFLT1. Com isso, eles chegam a um critério de risco, especialmente das pré-eclâmpsias abaixo de 37 semanas, se esse valor de risco daí acima de 1 para 150, ou seja, ele já foi acima de 1 para 100, ou seja, o risco de pré-eclâmpsia acima de 1%, indicando a implementação de medidas de prevenção. Hoje eles mudaram, isso na verdade tem pouquíssimo tempo, eles mudaram o ponto de corte para em torno de 1 para 150. Então, esse cálculo de risco acima de 1 para 150, ele já diz aqui que está indicado fazer baixas doses de aspirina e associado especialmente ao cálcio para melhorar a resposta. Pode ser feito em qualquer momento da gestação, mas o momento prioritário é fazer ali ao final do primeiro trimestre, entre 11 e 14 semanas, que já era um ultrassom muito conhecido de nós, que era um chamado morfológico do primeiro trimestre, especialmente pelos marcadores de cromossomopatia, especialmente pela translucência nucal. Então, quando disponível nesse período, idealmente a gente deveria associar o Doppler de artéria uterina e os marcadores bioquímicos. A gente já tem algum material brasileiro também fazendo rastreio e profilaxia, seguindo esse mesmo critério de score, sem utilizar os marcadores bioquímicos. E nós encontramos também uma acessibilidade e especificidade muito boa para predição e para prevenção, mesmo sem o uso dos marcadores bioquímicos, pró e anti-angiogênese, conseguindo aí melhorar a saúde materna e perinatal. E aí esse seria o melhor dos mundos, né? A gente, na população total, a gente identificar pelos fatores maternos aquelas que já seriam de alto risco para pré-eclâmpsia. Então, se ela tem pré-eclâmpsia prévia, se ela é hipertensão crônica, obesa, se tem diabetes pré-gestacional tipo 1 ou 2, por exemplo, ou marcadores menores, associação de dois marcadores intermediários ou menores, ela não precisa passar por esse rastreio para risco de pré-eclâmpsia. Ela já é considerada rastreio positivo, indicando aí o que a gente sabe fazer para prevenir pré-eclâmpsia. Orientação dietética, atividade física, que já tem também alguns ensaios clínicos melhorando a chance de desenvolver pré-eclâmpsia quando a atividade física é realizada na gravidez e quando a dieta é feita de uma forma adequada ou saudável, né? Mas especialmente os ensaios clínicos mostram o benefício do AS e do cálcio nessa prevenção.
Se ela não tem nenhum fator de risco, ou seja, aquela população inicialmente considerada de baixo risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia, ela deve passar por esse rastreio entre 11 e 14 semanas. Se continuar negativo aqui, menor do que aquele score de risco, menor do que 1 para 150, então ela continua como pré-natal de baixo risco ou risco habitual para pré-eclâmpsia, seguindo os guidelines para pré-natal padrão. Se nesse segundo momento a gente encontra um score maior do que 1 para 150, ela passa a ser considerada rastreio positivo ou de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia, recebendo as mesmas orientações do grupo anterior. E aí, a história clínica e todas essas informações, a gente já sabe bem como fator de risco, mas somente estes são pouco úteis, digamos assim. Ela consegue identificar cerca de 40% de todas as pacientes que vai desenvolver pré-eclâmpsia. Daí a necessidade da gente fazer o rastreio completo. Na dificuldade de fazer completo, a gente vai ter que utilizar história clínica e exame físico, minimamente, porque aí vai ter o IMC, vai ter a pressão arterial média, identificando aquelas pacientes que vão se beneficiar. Esse é o boletim do ICOM, ou seja, americano, então é diferente dos europeus. Esse é o último boletim de 2018, mas não foi atualizado ainda. Ele dividia em critérios maiores, pré-eclâmpsia, gemelaridade, hipertensão crônica, diabetes, nefropatia ou doença autoimune, como critério maior. Então, apenas um destes estaria indicado receber profilaxia. E os riscos moderados, como nulidade, parto há mais de 10 anos, história familiar de pré-eclâmpsia, obesidade, idade maior que 35 anos. 2 critérios desses estariam indicados. A gente vai falar o que mudou nos últimos anos, além disso. Nesse guideline também ele orienta a S de 80 a 100 miligramas. A gente também hoje sugere uma dose maior, especialmente porque foram as doses utilizadas no ensaio ASP europeu, e diz que pode ser começado até 28 semanas, o que é incompreensível, porque existem várias meta-análises que dizem que tem que ser começado abaixo de 16 semanas, porque para pegar o benefício da onda de migração tromboblástica ainda no período quando é possível ajudar. Depois de 16 semanas, a resposta é muito, muito pequena, mas os americanos ainda dizem para a gente usar até 28 semanas na identificação, e alguns serviços que ainda começam aí até 20, 24 semanas também. Mas, idealmente, tem que ser começado antes de 16. E antes de 16 significa depois de 12 semanas, porque aí a gente foge do período embrionário e o AS é associado com gastrosquise quando começado abaixo de 12 semanas, pode dar dificuldade de fechamento de parede abdominal, fetal, aumentando a chance de gastrosquise. Então, a gente faz um rastreio entre 11 e 14 semanas e começa o AS logo em seguida ali, para começar entre 12 e 16 semanas, o mais precoce possível. E aí é de conhecimento que quase todos os guidelines, os comitês e as reuniões, e aqui de novo a rede brasileira, que é um documento muito bacana de 2023, que continuam sugerindo tudo isso. Um fator de risco, já indicação, ou 2 fatores de risco moderado, seria indicação. E no documento de 2023, aí é a principal mudança que a gente consegue identificar nesses divisores de fator de alto risco ou critério de risco moderado, foi a obesidade. Então, eles colocaram as pacientes com IMC acima de 30 como um critério de alto risco. Então, em vários guidelines, a obesidade estava como um critério menor, precisando de um outro para ser associado à indicação, e esta provavelmente é a principal mudança nessa reunião do Comitê da Rede para a Hipertensão na Gestação brasileira. Então, esta gestação múltipla, que na maioria das vezes é um fator de alto risco, havia ainda em alguns guidelines com risco moderado,
Então, gestação múltipla, especialmente, que inicia acima de 30, hoje, para nós, é um critério de alto risco para pré-eclâmpsia, indicando isoladamente que essa paciente já receba profilaxia para pré-eclâmpsia, tá? Então, o documento da FIGO, quando sugeria o rastreio completo, mas infelizmente a gente não tem a mesma disponibilidade. Então, a disponibilidade dos critérios, dos fatores bioquímicos, fonte, gente no Brasil é extremamente difícil, e ainda precisa ser múltiplo da mediana, precisa ter curvas validadas para aquela população, e não tem o serviço público. E mesmo o dobro das artérias uterinas, na imensa maioria dos serviços de atenção pré-natal no Brasil, nós não temos a disponibilidade para todo mundo do dobro das artérias uterinas, especialmente no período que seria mais prioritário. Então, dá para a gente utilizar só os marcadores de clínicos, história e exame físico, e especialmente se a gente compreender a importância daqueles marcadores de alto risco e, obviamente, os de risco moderado, para decidir aquela nossa paciente que vai receber a profilaxia para pré-eclâmpsia, tá? Aqui são alguns documentos, e aí depois de a gente selecionar qual é aquela paciente que seria prioritária para prevenir pré-eclâmpsia, então a gente vai orientar a mudar estilo de vida. Esta, por si só, se acredita que já reduz cerca de 40% das pré-eclâmpsias, ou seja, não precisamos identificar um fator de risco. Todas as gestantes deveriam mudar estilo de vida. Atividade física e mudança de dieta, de hábitos alimentares, para podermos interferir na incidência prevalência de pré-eclâmpsia, tá bom? Mas as intervenções farmacológicas mais demonstradamente benéficas é realmente o AS e o cálcio, né? O cálcio, ele é prioritariamente para aquela população que faz uma baixa ingesta de cálcio, onde tem a seu melhor efeito. Então, quem ingere menos no seu dia a dia, ingere menos de 900 miligramas de cálcio, deveria ou vai com toda certeza ser beneficiado do cálcio. Mas mesmo na população que ingere cálcio normal, tem documentos que mostram que a associação com a AS, ou comparado com a AS isolado, o benefício é garantido. Então, há uma melhor resposta ao AS, digamos assim, quando associado com o cálcio. Então, a gente acaba fazendo em todas estas que foram selecionadas como de maior risco a associação a esse cálcio. O cálcio pode ser conversado até 16 semanas também, idealmente o mais precoce possível, e aí não tem uma dose padrão, de meio a 2 gramas por dia, que é o que a maioria dos guidelines faz, né? A maioria faz, e aí a gente, em geral, faz 1 grama de cálcio todo dia, né? E o AS, pelo menos 100 miligramas, e há uma prioridade de a gente fazer 150 miligramas. Então, há uma dificuldade nacional, porque a gente quase não tem apresentações diferentes dos 100 miligramas, mas há uma apresentação com 70 e poucos miligramas, 72 miligramas, né? Você acaba fazendo 2 comprimidos por dia, ou você faz um comprimido e meio por dia. E também o ASP mostrou para a gente que quando ele é utilizado à noite, o benefício é melhor do que utilizado ali no horário do almoço, como era mais convencional da gente prescrever, tá? Então, aqui também é um documento muito bacana do New England sobre pré-eclâmpsia. Então, você vê aqui que, exercício moderado, pelo menos 140 minutos de atividade física regular por semana, já reduz aí 40% da pré-eclâmpsia. Quando isso é associado, especialmente nas pacientes de risco, o uso da aspirina, então vai reduzir 60%, e aí se a gente associar a ingesta de cálcio, diminuindo mais ainda, e aqui havia inclusive uma proposição de nesses pacientes a gente não passar de 39 semanas de gestação, porque quanto maior a idade gestacional, maior a chance de aparecer pré-eclâmpsia, de menor gravidade, é óbvio, mas as pacientes que desenvolvem pré-eclâmpsia em qualquer idade gestacional têm aí uma chance maior de evoluir para complicações mais graves, morbidade e até mortalidade. Então, havia ali um meio que uma proposta para diminuir
diminuir mais 35% daquelas que só vão desenvolver pré-eclâmpsia depois de 39 semanas. Mas o grupo prioritário é aquela de pré-eclâmpsia mais precoce, mais grave, e a gente deve seguir todas com cuidado. E aí, além da prevenção e do rastreio e da prevenção, que aí acho que é a nossa prioridade conversar, especialmente para a atenção básica, o que é que a gente vai fazer depois de dar um diagnóstico de pré-eclâmpsia? Tá? Então, uma delas é quando iniciar medicamento. Então, toda paciente com diagnóstico de pré-eclâmpsia, havia uma crença anteriormente que as pré-eclâmpsias puras não respondiam à medicação antihipertensiva. Isso caiu absolutamente em desuso. Então, hoje, toda paciente com diagnóstico de pré-eclâmpsia, a gente vai conduzir com pré-eclâmpsia, vai fazer. E nesse momento, convém lembrar que depois que eu dou o diagnóstico de pré-eclâmpsia, se era um paciente que vinha usando AS, a gente vai suspender o AS, iniciar a medicação antihipertensiva e seguir na cascata aí de cuidados maternos e fetais, com avaliação clínica, laboratorial e especialmente ultrassom com Doppler para ver bem-estar fetal. Depois que eu dou diagnóstico, a avaliação tem que ser pelo menos semanal, com avaliação materna e fetal. Então, se é uma pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, depois de internar ali por pelo menos 48 horas para uma melhor avaliação, ela pode retornar para o cuidado ambulatorial, fazendo ali pelo menos uma avaliação semanal de avaliação materna fetal. Então, tem que ser garantido que ela vai fazer laboratório toda semana, especialmente dos órgãos-alvo, procurando lesão no órgão-alvo, fazer um ultrassom com Doppler para a vitalidade fetal, tentando chegar em 37 semanas, e se já tem 37 semanas no diagnóstico, não tem que esperar, nós vamos resolver essa gravidez, e dependendo da vitalidade fetal, da condição materna e fetal, pode ser inclusive um parto para a ideia de ter um parto vaginal. Se é pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, aí a ideia é manter internada, com avaliação laboratorial e clínica mais frequente, e aí, em geral, se ela mantém os critérios de gravidade, especialmente a operação laboratorial, nesse período, depois de 34 semanas, não há justificativa para a gente tentar prolongar essa gravidez. Então, a regra mais clara é pré-eclâmpsia mesmo, sem sinais de gravidade, a gente não deixa passar de 37 semanas, e pré-eclâmpsia com sinais de gravidade a gente resolve com mais ou menos 34 semanas de gestação. Se os critérios laboratoriais sugerem síndrome HELP, ou ela evolui para um quadro mais grave, como é o quadro de eclâmpsia, não há idade gestacional para resolver essa gravidez. Qualquer idade gestacional que evolua com essas duas complicações, que são muito associadas com mortalidade materna, a gestação deve ser resolvida imediatamente. Imediatamente não é antes de estabilizar a paciente, obviamente. E aí, os medicamentos antihipertensivos, que eu tinha falado um pouquinho, né? E houve um break aqui. Então, tratamento farmacológico deve ser utilizado em todo paciente com pressão da rede brasileira, que eu citei várias vezes, com pressão maior ou igual a 140/90, deve ser iniciado em terapia antihipertensiva de manutenção. E o grande objetivo ali é deixar diastólico em torno de 80 a 85 miligramas de limite de mercúrio. Não adianta a gente querer deixar essa paciente em potência, porque já a paciente é concentrada, hipovolêmica, com vasoconstrição uterina, e aí diminuiria ainda mais o fluxo uteroplacentário se ela tem uma pressão muito baixa. Todos os guidelines aí já defendem o uso dessa terapia antihipertensiva, incluindo aí a rede brasileira e a versão. E os medicamentos mais conhecidos ou mais prioritários continuam sendo a metidopa, e aí a gente pode, a comprimidos de 250 e 500 miligramas, a gente pode chegar aí até uma dose de 2 gramas dia. Os beta-bloqueadores, especialmente a nifedipina, hoje tem ganhado uma adesão muito grande nos guidelines, e há guidelines que diz que a primeira escolha hoje é ou nifedipina. Então, a gente pode começar com a nifedipina, a retarde, preferência, né, mas pode ser a liberação rápida
a 120 miligramas por dia. A hidralazina é um vasodilatador muito útil, que utilizado isoladamente não é um bom antihipertensivo, mas utilizado como segunda e especialmente como terceira droga, em pacientes que já podem estar usando o uso de metidopa, como fedipina, por exemplo, e ainda não tem níveis elevados, a introdução de hidralazina, em geral, ajuda muito, tá? Beta-bloqueadores, especialmente o metoprolol e o carfentanil, que aí são os que saíram no documento da rede brasileira, que é de 2023. Mas o pindolol também é utilizado em muitos serviços, porque tem um efeito simpático mimético intrínseco, não diminuindo a frequência cardíaca, não prejudicando tanto ou quase nada o fluxo placentário, para não contribuir aí com a restrição de crescimento fetal. E aí, ali é tratamento de manutenção. Para o tratamento do pico hipertensivo, né, a hidralazina, que é endovenosa, longe a mais conhecida por nós, é a prioritária, mas a difedipina oral também, hoje, para o pico hipertensivo, também em muitos guidelines ele é considerado hoje como primeira escolha. Então, em vários está lá a primeira escolha, hidralazina ou difedipina no tratamento do pico hipertensivo. E sempre não está respondendo a hidralazina e especialmente a difedipina, então essa paciente deve ir com cuidado intensivo ou semi-intensivo, e aí fazendo hidralazina contínua ou até o nitroprusiapsódio ou outro hipotensor que possa ser utilizado nesses ambientes. E aí, além disso, além do tratamento de manutenção, do tratamento hipertensivo, fazer a profilaxia anticonvulsivante em todas aquelas pacientes que foram classificadas como pré-eclâmpsia grave, ou seja, pelo menos um dos critérios, então pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. E se você ficar na dúvida, isso é uma brincadeira, especialmente aqui da maternidade escola, se você ficou na dúvida se essa paciente vai se beneficiar ou não do fato de magnésio para prevenir convulsão, ou seja, para prevenir que essa paciente evolua da eclâmpsia, use. Então, a gente usa se tiver algum critério de sinais de gravidade. Ou se você ficou na dúvida, ou seja, você só não vai ficar na dúvida se for uma pré-eclâmpsia absolutamente tranquila, sem nem dúvida sobre nenhum daqueles critérios de gravidade. E aqui só convém lembrar que a droga anticonvulsivante para prevenir ou para tratar a convulsão na gravidez deve ser o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio foi comparado em vários ensaios clínicos por vários outros antihipertensivos e ele realmente diminui a ocorrência e a recorrência de convulsões nesse grupo de gestantes com pré-eclâmpsia, mas especialmente o benefício dele é diminuir a mortalidade materna quando ele é comparado com esses outros anticonvulsivantes. Isso já é conhecido de longa data, mas eu fiz questão de trazer exatamente o trabalho pioneiro que foi o Medpar. E aí, para a gente tentar concluir, ainda há um problema nessas pacientes que desenvolvem pré-eclâmpsia, que é o que a gente falou de profilaxia quaternária, que é o risco dessa mulher ter doença crônica a longo prazo. Então, já é sabido que 1 ano, 2 anos depois, muitas dessas vão evoluir com síndromes hipertensivas, cerca de 3 a 10 anos, muitas vão fazer dislipidemia, diabetes, aterosclerose, e muitas vão fazer doença renal crônica, coroneuropatia, vão ter seus infartos mais cedo do que a população da mesma idade que não desenvolveram pré-eclâmpsia. Ou seja, a informação é uma paciente que desenvolve pré-eclâmpsia deve ser captada pelo sistema, e essa informação é absolutamente útil para a atenção básica, para que ela entre na prevenção dessas complicações. Então, ela precisa mudar hábitos de vida, mudar sua dieta, começar a fazer atividade física, ter cuidado com a monitorização da sua pressão, para a gente evitar o óbito precoce dessas mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia e, portanto, tem um risco maior de doença em longo prazo. Então, para concluir, é só relembrar que da importância do rastreio.
especialmente você dividindo aquela paciente que já tem alto risco pela história clínica ou pelo exame físico, indicar profilaxia, e naquelas pacientes inicialmente consideradas de baixo risco, aí a situação do serviço precisa decidir se vale a pena introduzir os marcadores bioquímicos ou biofísicos no seu rastreio. A gente sabe que no sistema público brasileiro, isso, em geral, não é possível, e a gente vai ficar com a história clínica e o acompanhamento mais aproximado dessas pacientes de risco maior. E aí, a prevenção, né, que a gente pode utilizar em qualquer dose de AS, mas hoje, prioritariamente, a gente vai usar a dose de 150 miligramas, associada a 1 a 2 gramas de cálcio, prioritariamente à noite, o AS, e conversado antes da 16ª semana de gravidez. Depois, como profilaxia. Depois, se você não conseguiu fazer a profilaxia, vier dar um diagnóstico da pré-eclâmpsia, você precisa encaminhar para o serviço hospitalar, essa mulher precisa ser internada para uma avaliação mais aproximada, e só depois aí de 48, 72 horas é que ela retorna, se persistir sem critérios de gravidade para o acompanhamento ambulatorial, e se ela tiver qualquer sinal de gravidade, essa mulher deve ser mantida internada enquanto apresenta qualquer sinal de gravidade, almejando chegar aí na 34ª semana de gravidez. Durante todo esse período, deve-se avaliar o bem-estar fetal e uma preocupação, como eu acabei de citar, com o segmento em longo prazo, que há de ter política pública para dar conta de tanta mulher que envolve pré-eclâmpsia, que terá um risco maior no futuro, para a sua saúde no futuro. Então, para concluir mesmo, a gente convém lembrar aqui da importância do pré-natal. Então, o pré-natal que tem ampla cobertura, que se começa precocemente as consultas, que é feito de maneira completa, é garantir todas as consultas, todos os exames complementares, laboratoriais de ultrassom, de preferência garantindo ultrassom transvaginal, um morfológico no trimestre e o Doppler de uterino no primeiro trimestre. É assim que a gente vai